tudo isso, a pontuação é diferente, não tem o lastro de peso, todo mundo largando com o mesmo. Mas imagina você correndo com o mesmo peso, jogando bola com o mesmo peso, todo mundo igual. É assim que vai acontecer, todo mundo igual. Nono Figueiredo, logo ao lado dele o Thiago Marques. Aliás, o carro tá bonito, o Thiago Marques. Tá bonito, mudou, hein? Vem pra cima, Nono Figueiredo pra tomar da curva. Olha só o Nono Figueiredo, o Thiago Marques. E agora eles começam a grande decisão. A primeira prova da grande decisão vem por dentro o Thiago Marques. Thiago Marques vai assumir a primeira colocação, na verdade vem por fora, a curva é para a esquerda, eles vão tocando, Nono Figueiredo na Esperi, mantém a primeira colocação. Thiago Marques em segundo, Vicente Origi pula para a terceira colocação, tá aí o Origi, ele está na cola, Gustavo, na cola na pontuação do Nono Figueiredo, hein? O Nono Figueiredo fez uma largada segura, conseguiu ali segurar a pressão do Thiago Marques, que largou muito bem, mas o Nono se aproveitou de estar largando na pole, veio ali por dentro, segurou a primeira posição. Enquanto isso, um pouquinho mais atrás, o Vicente freou mais em cima no Ayrton Senna, agora deu uma escapada, ele quase perdeu o carro na descida do lago, mas conseguiu ganhar a terceira posição para cima do Felipe Toso. E uma coisa era fazer a corrida com você ano passado, outra coisa é fazer depois que você sentou num carro pela primeira vez, não sabia passar a marcha e ganhou um campeonato. Já a gente vai falar sobre isso e já começou, hein? Já começou, é um mito, amigo. Olha a galera já tentando por aqui, o número 66, o Henrico Butti, o Odair dos Santos, eles já se chocaram. Os dois são demais, Gustavo. Os dois são demais, eles sempre trazem emoção. A Copa Petrobras de Marcas, o Nono Figueiredo vai abrindo, hein, Gustavo? Vai abrindo, hein? Nono começa muito bem essa prova, lembrando que ao longo do ano inteiro, os pilotos da Copa Petrobras, eles andam com lastros de acordo com a pontuação do campeonato. Então o Nono, que foi líder do campeonato praticamente desde o início, ele sempre andou com um lastro no carro dele. Então isso representava uma grande desvantagem para ele na maior parte do ano. Nessa última etapa, todos eles andam sem lastro e com isso o Nono conseguiu marcar a pole position, já vai mostrando grande velocidade nesse início de prova, já começa a abrir vantagem no final dessa primeira volta. E lá vem o Vicente Origi para tentar tomar a segunda posição do Thiago Marques. Tentando tomar a segunda colocação, o Vicente Origi vai para cima do Thiago Marques. Está aí a luta do Toso com o Pedro Boesel, que faz um grande final de temporada. O Pedro Boesel, carro número 36, ele vai na quarta colocação, a segunda colocação, a briga, a curva é para a esquerda, vem por fora, agora vem por fora o Vicente Origi. Felipe Toso retomando a colocação, Pedro Boesel, só porque eu elogiei, já tomou um X de um ultrapassado pelo outro. Sequei o Pedro Boesel. Tá aí o Vicente Origi tentando a segunda colocação, a quarta do Felipe Toso. Logo atrás do Felipe Toso tem o Bonilha. Logo atrás do Bonilha tem o Pedro Boesel. São os 6 primeiros colocados. Que prova em Interlagos hoje. Amanhã, decidindo a Copa Petrobras de Marcas. Vem por dentro o Origi. Não conseguiu, fechou bem a porta ali o Thiagão, né? E ali atrás o Felipe Toso vem se defendendo aí dos ataques do César Bonilha, que conseguiu ultrapassar o Pedro Boesel no final da reta oposta. Esse pelotão aí intermediário está muito embolado. A gente vê todos os carros, praticamente todos os Chevrolet Cruze andando nesse pelotão da frente ali em quase que em formação de esquadrão. E a corrida aqui é uma prova curta, né? São apenas 25 minutos de prova. Portanto, os pilotos eles não têm muito tempo para economizar, para ficar esperando os acontecimentos. Eles precisam ir para cima. E aí, de novo, o toque. Está em investigação esse toque do Odair com o Henrico Butti. Os dois se tocaram lá no início, a gente viu, e está sob investigação, por isso essa recuperação de imagem, Gustavo. O Odair veio ali por dentro, o Henrico fechou a porta. Eu não vejo nenhum grande culpado dos dois aí não, é aquele caso de dois pilotos que não cedem e acabam batendo e prejudicando a prova, né? Um do outro, né? Acabaram... A brincadeira é de não ceder também, né, Gustavo? Também é automobilismo. Exatamente, ainda mais no início da corrida, tentando ganhar posições, às vezes os pilotos são um pouco mais afoitos, né? Mas não vi ali nenhum grande culpado naquele toque. Aí, portanto, o Vicente Origi partindo para cima do Thiago Marques. Em primeiro, o Nono Figueiredo vai abrindo, vai distanciando. Ele que é o líder do campeonato desde o final da primeira etapa. Desde o final da primeira etapa, da primeira rodada dupla, o Nono Figueiredo vem com o campeonato debaixo do braço, com a sua experiência, a sua categoria, o seu bom rendimento do carro também. Vicente Origi tentando tomar a segunda colocação, é importante para ele. Ele briga pelo campeonato. O Nono tem 239 pontos, Vicente Origi tem 221 pontos. A vitória dessa vez vale 35 pontos, ou seja, uma vitória do Nono colocaria o campeonato praticamente uma mão e meia para o campeonato, que ele fica dependendo de poucos pontos amanhã, hein, Gustavo? O Nono ele não vai ter com as posições de momento o título antecipado, mas ele vai ficar muito bem encaminhado realmente para fechar o título amanhã.
O Vicente vai precisar de um resultado quase perfeito para ele na prova desse domingo. E o problema do Vicente não é nem o Nonô ali abrindo vantagem na liderança, mas é que ele não consegue ultrapassar o carro do Pica-Pau, né? O Thiago Marques, que vem aí com uma pintura especial para essa prova. Olha aí, ó, carro do Pica-Pau na tela. E Thiago fazendo também um grande fim de temporada. Ele venceu as 2 provas do último fim de semana em Goiânia, né, da penúltima etapa do campeonato. E com isso ele, que tinha uma chance bem remota de ser campeão, acabou voltando para a briga, é o 3º colocado na tabela de pontuação, mas continua dependendo de uma combinação de resultados para que ele consiga realmente o que seria uma virada inacreditável e conquistar esse título. Seria histórico mesmo. Nonô Figueiredo em primeiro, em segundo Thiago Marques, em terceiro Vicente Origi, o carro 43. Felipe Toso vai mantendo a 4ª colocação com 57 pontos. Ele também ainda sonha com o campeonato. Logo atrás dele o 99, o César Bonilha. Ficou um pouco para trás ali o Pedro Boésio. Tá aí o Vicente Origi tentando tomar a 2ª colocação. Ele largou na 4ª colocação, assumiu logo na largada a 3ª colocação e vai para cima do Thiago Marques. Nonô completa mais uma volta, lembrando que são 25 minutos mais a última volta, né, Gustavão? Exatamente, deu para ver ali na passagem pela reta de largada a bandeira preta com um círculo laranja que indica uma provável punição a um dos pilotos. Deve ser provavelmente ou pro Odair ou pro Henrique Butti, e um dos dois deve ter sido punido por aquele toque da primeira volta. Eu acho que dos dois, possivelmente o Odair tinha ali uma condição maior de evitar o toque, então acredito que o Odair tenha sido punido. Eu, sinceramente, não teria dado uma punição não, mas o Odair aí... é por queima de largada. Queimou a largada do Odair, então. É por uma outra questão, não aquele toque que ele acabou se envolvendo depois. Isso vai ficar por outra hora também, Odair. Vem pra aí o Vicente Origi, vai pra cima. Queimou a largada, portanto, o Odair dos Santos, caindo pra 12ª colocação na corrida. Em primeiro, o Nonô Figueiredo. Em segundo, o Thiago Marques. Em terceiro, esse carro daí que tá em close, agora sai do close e entra na tela junto com o Thiago. Vicente Origi tentando ultrapassar, tentando chegar à 2ª colocação e diminuir pelo menos a vantagem pro Nonô, porque parece que o Nonô tá abrindo e tá abrindo muito, já meteu aí uma boa distância o Nonô Figueiredo. Ele tem também a volta mais rápida, enfim. O Nonô com 1,53,592, agora 1,53,613. Arrebentando o Nonô, também não tem ninguém na frente, né, Gustavo? Isso, só para completar a informação sobre a queima de largada do Odair, esse tipo de largada em fila dupla, né, a largada em movimento, a queima de largada ela é caracterizada por existem 2 possibilidades. Uma é caso ele acelere antes, né, claro, e a outra é caso ele se movimente para o lado antes da largada ser dada. Vamos ver o que aconteceu ali. O que o Odair fez, deu para ver que é um outro tipo de punição. Foi o carro 74. O que ele fez foi o seguinte: ele deu uma distância grande demais para o carro que estava à frente, com o objetivo de começar a acelerar um pouco antes. Tomou e com impulso. Isso ele vir embalado. Deu para ver que ele fez isso. De fato, ele abriu uma vantagem em relação ao carro da frente. E isso todo mundo tenta fazer. Todo mundo tenta fazer, mas você não pode exagerar muito, né? Você tem que dar aquela distanciazinha, acelerar no momento certo para sair melhor. Mas também não dá para abrir a distância toda que o Odair deu, e por isso ele acabou sendo punido ali. Aí, portanto, valendo a 7ª colocação, o Thiago Klein e o Carlos Souza. Aí o Henrique Butti, ele que se envolveu naquele acidente com o Odair dos Santos, vai indo para os boxes o Henrique Butti. Carlos Souza ultrapassando o Thiago Klein. A gente vai acompanhando por aqui o Nonô Figueiredo na primeira colocação. Essa aí vale a 7ª colocação. A 7ª colocação, Thiago Klein e Carlos Souza. O Thiago Klein já foi ultrapassado pelo Carlos Souza e os dois estão atrás da 6ª colocação, que está agora nas mãos do Pedro Boésio, que ficou muito longe do pelotão da frente. Aquele esquadrão anteriormente citado pelo Gustavo Coelho, agora não mais existe um esquadrão ali de 2 ou 3, só aquele grande esquadrão foi desfeito porque o Pedro Boésio ficou muito para trás. Está aí o Thiago Marques na 2ª colocação. Enquanto isso, a diferença entre os dois é 0,4, mas a diferença do primeiro para o segundo colocado já é de quase 3,5. 3,4 já, Gustavo Coelho. Não dá quase nem para ver mais o Nonô Figueiredo na imagem, né? Ele já vai sumindo ali na primeira posição. O Thiago vem sendo quase que 1 segundo por volta mais lento
do que o Nonô. Nessa última volta o Nonô abriu meio segundo, acabou sendo até um pouco menos, mas a melhor volta da prova, que é a do Nonô Figueiredo, é de 1:53.5 e nenhum piloto conseguiu virar em abaixo de 1:53, todos de 1:54 para cima. Então dá para ver realmente que o Nonô está andando muito mais do que os adversários nesse início de prova. Valendo a quarta colocação, Felipe Toso e César Bonilha. Indo muito bem o César Bonilha na prova, o carro número 99. Ficou para trás o Pedro Bueso, a gente reitera. O Thiago Marques na segunda colocação, curva para a esquerda. Primeira curva do circuito, a curva para a esquerda desfazendo. Agora essa tomada também o Felipe Toso, tranquilo. O Bonilha não foi para cima como se esperava. Felipe Toso com rendimento um pouco melhor, tá aí, já passou de 3,5, ó. 3,592 a vantagem no Nonô pro Thiago Marques. Ele vai abrindo demais, praticamente meio segundo por volta agora, Gustavo. 3,5 segundos é uma boa vantagem do Nonô, dá para ele controlar e administrar a prova ali na primeira posição. Agora, essa briga pelo segundo lugar vai determinar realmente quem vai chegar amanhã em melhores condições de desafiar o Nonô Figueiredo na disputa pelo título. O Vicente Oriz tem até uma boa vantagem de pontos em relação ao Thiago. Agora, essa briga pela segunda posição determina não só as posições dessa corrida, evidentemente, como também o grid de largada de amanhã, que as 8 primeiras posições são sempre invertidas. Então, no momento, a 8ª posição, que é do Thiago Klein, representa a pole position da prova de amanhã. O Vicente Oriz, que está em terceiro, no momento ele largaria em sexto na corrida de amanhã. Então, a gente precisa também pesar isso na hora de pensar os panoramas, né, para a corrida de domingo, que vai determinar o campeão da temporada 2017 da Copa Petrobras. O fato é que o Vicente Oriz apertou, tentou a segunda colocação, mas ainda não conseguiu. O Thiago Marques também está no bolo, também está na briga, não vai ser fácil, é óbvio que não. Ele vem de 2 vitórias, nas duas, na última etapa ele ganhou a rodada dupla, portanto está numa fase excepcional. Quase que ele conseguiu, inclusive, tomar a primeira colocação logo na largada, mas acabou não conseguindo. Até o Thiago Klein tentando retomar a 7ª colocação, que nesse momento pertence ao Carlos Souza, da JLM Sport, também da JLM Sport. O Pedro Bueso está na 6ª colocação, logo aí à frente desta briga por 6ª, 7ª e 8ª colocações. Faltam 13,5 para a última volta, e você vem acompanhando por aqui na tela dos canais de Esporte Interativo, lembrando que às 5h15 da tarde tem um mega jogo, talvez o maior disputa de clubes de futebol de futsal do mundo. Movistar Inter, Inter Movistar contra Barcelona. Inter Movistar contra Barcelona, daqui a pouquinho, 5h15 da tarde, é para parar o mundo, salonistas ou não. É uma disputa internacional, intergaláctica do futsal. Inter Movistar contra Barcelona, ao vivo e exclusivo. Você só, obviamente, vai acompanhar aqui, porque é exclusivo, na tela dos canais de Esporte Interativo. Por enquanto, o Thiago Marques por aí, ó. Tá aí a evolução, volta 4, volta 5, volta 6, a distância diminuiu, mas ainda é visual, né? Ela e continua sendo. Você vê que ele vem sendo muito pressionado, mas apesar disso ele roda que nem um reloginho, né? Diferença de apenas 1/10 aí por volta. Então o Thiago, embora venha sofrendo muita pressão, vem fazendo uma corrida absolutamente sem erros, se mantendo muito bem na segunda posição. Aí, portanto, o carro do Thiago Marques, Vicente Oriz vem, tomada para a esquerda, ele não consegue encostar, ele não consegue encurralar, ele não consegue fazer o que o Gustavo fez lá no campeonato dele, encurralar os adversários, forçar o erro. Esse legítimo descendente dos Fittipaldi, ou do Emerson Fittipaldi, querem forçar o erro, Vitor? Tá me deixando sem graça. Gustavo Coelho. Só aproveitando o gancho. Há um ano, como é que passa? Perguntava aqui pra mim, eu não sei, você quiser. Um ano depois, campeão. Foi mal. A gente tem nesse final de semana, né, a etapa final da Stock Car e também da Copa Petrobras, do Brasileiro de Turismo, várias categorias correndo em Interlagos. E eu já adianto o convite, no próximo final de semana tem a última etapa do ano do Campeonato Paulista de Velocidade, envolvendo várias categorias. A gente tem a Fórmula 1600, a Fórmula V, a gente tem a Old Stock e nós temos também a Fórmula Inter, que o Esporte Interativo transmite e que eu tive o prazer de competir nessa temporada. Eu queria que atropelar. Tá me deixando sem graça, mas enfim, voltando pro convite, além do Campeonato Paulista de Velocidade, a gente tem também a Copa Truck, que vai estar correndo na próxima semana em Interlagos. Então, um grande evento para todos que gostem de automobilismo e possam ir ao Autódromo de Interlagos, vale bastante no próximo final de semana. São 2 fins de semana recheados de velocidade, de fato. Final de semana com estoque brasileiro de turismo, Copa Petrobras, e na semana que vem também várias corridas a mais. O pessoal de São Paulo tem cardápio cheio aí de velocidade nesses 2 fins de semana. Dá pra dizer, como a garotada fala, que o automobilismo brasileiro respira?
respira bem forte, bem forte. Ao contrário de alguns que dizem que não tem corrida ao longo do ano em Interlagos, esses aí estão muito errados. Tem muita corrida, tem muita gente que usa o autódromo, precisa ser preservado e precisa aí ter uma longa vida ainda para revelar novos talentos e servir para exaltar também os grandes pilotos brasileiros que continuam correndo por aqui. E essa é a Copa Petrobras de Marcas. Esporte interativo sempre colado nessa super categoria. Você acompanha na briga pela 4ª colocação. Esse é o Felipe Toso, o César Bonilha. O fato é que eles espalharam agora, né, Gustavo? O que prometia acontecer aquela briga e tal, todo mundo encostadinho, não aconteceu. As brigas são pontuais ali, né? A gente tem duas disputas interessantes, uma pela 2ª e outra pela 4ª posição. Mas são duas disputas que não vemos aí numa tentativa clara de ultrapassagem. O César Bonilha parece estar mais rápido do que o Felipe Toso, mas não consegue ensaiar uma manobra. Essa chicane aí que colocaram, vou te falar que eu não gostei muito dela não. É uma questão de segurança importante, mas o desenho ficou meio estranho. Ele parece que os carros sobem e descem de uma maneira realmente estranha. Mas aí essa chicane me parece estar diminuindo ali as possibilidades de ultrapassagem no final da reta. Se os pilotos já viessem lançados ali saindo da junção, eles chegariam aí mais colados, a gente teria talvez um número um pouquinho maior de disputa. Eles reduzem muito, né? Para retomar a velocidade ali é muito complicado. Eles chegam ao final da reta um pouco afastados, mais afastados do que deveriam, né? Em outro detalhe interessante, observando principalmente ali na segunda perna do S do Senna, e também na curva do S, logo depois do Laranjinha, daqui a pouco eu chamo a atenção para esse trecho do circuito também. A reforma da Fórmula 1 para esse ano fez com que algumas zebras na cor amarela fossem colocadas num nível bastante alto, bem mais alto do que era antes Interlagos. Então os pilotos que antes cortavam a pista, principalmente esse tipo de carro de turismo, não estão mais conseguindo fazer isso. Todo mundo está tendo que fazer a trajetória mais por fora. E aí com isso diminui ali a possibilidade de algumas linhas a mais e também tira a possibilidade daquela malandragem, né, de gente que às vezes vinha, cortava a pista. Olha aí, nesse trecho aí do circuito, ó, aquela zebra amarela ali, faz que todo mundo tem que vir um pouco mais por fora, né? O pessoal vinha, às vezes o pessoal vinha por dentro da curva, passando literalmente pela grama ali. E agora isso não está mais acontecendo. Muito bem observado. Aí o Bonilha, ó, só para contrariar, vai tentando por fora, tenta o X, tá aí César Bonilha, partindo para cima, tentando a 4ª colocação. Felipe Toso defende, espetacular Bonilha, espetacular, vem por dentro do Toso. Eles não estão roda-roda não, o Bonilha tá na frente, agora estão roda-roda, estão carenagem, carro a carro, alguém vai espirrar, espirrou o Bonilha, ele tenta voltar. Incrível a tentativa de ultrapassagem, que rally fantástico entre os dois. Indo pra cima de novo o Bonilha, jantou, pegou a traseira, amigo, subiu por ali exatamente na chicane que foi, eu diria que cornetada pelo Gustavo Coelho. Agora é pessoal, a briga aí é pessoal, não tem nada de automobilismo agora é olho no olho, amigo, é olho no olho. Por dentro vem o número 57, o Toso, por 7 eles vão despejando, a curva é pra esquerda, passa o Toso na frente, ele tem a preferência na curva, ele consegue se manter, eles se tocaram de todas as formas, roda com roda, carenagem com carenagem, um na traseira do outro, inclusive por falar em traseira do Toso, tá prejudicado ali, hein, Gustavão? Olha, foi-se embora. Já até foi embora. Foi-se embora a carenagem, enquanto isso o César Bonilha parece ter algum problema. Os dois vão ter problema aí, né? Talvez ele tenha tido ali algum pneu furado nessa disputa, alguma coisa desse tipo. Mas o fato é que eles foram se tocando ali. O César Bonilha tinha feito uma manobra espetacular ali por fora do bico de pato. Mas depois, quando eles vieram lado a lado, ó, dá pra ver que o César ele freia pra dentro, né? Freou de uma maneira estranha. Ele freou realmente pra cima do Felipe Toso. O Felipe manteve uma linha agressiva. Os dois acabaram se tocando. E depois, aí nesse trecho aí, o Felipe acabou aplicando um crash test, né? O famoso crash test, brake test. Ele freou no início da curva, né? E o César não tinha pra onde ir, acabou dando uma empurrada, literalmente, no carro do Felipe Toso. Eles ainda fizeram aí a reta lado a lado, mas aí já dá pra ver que o Felipe tem uma velocidade de reta maior. Eu acho que ali o César já tinha algum problema, porque não conseguiu acompanhar o ritmo do Felipe. Ficou, na verdade, metade disso aí Eliseu Salazar sofreu. Metade do que eles fizeram aí foi, pessoal, em algum momento ali eles abandonaram a estratégia técnica e um queria botar o outro pra fora. Foi isso que aconteceu. Isso também é automobilismo. Faltando 6 minutos, o Bonilha aí fora, o Gustavão. Mas foi uma disputa bonita, de certa forma, mas que os dois exageraram aí. Primeiro, o César, na hora ali que estavam
E o Nonô vem vindo lento, hein? Figueiredo. Olha, o Nonô Figueiredo vem lento com um carro estranhamente um pouco avariado. Tá aí o Nonô. O Nonô tá parando. O líder do campeonato lento, ele vai para o box ou não? Tá aí o Nonô Figueiredo. Já foi ultrapassado por vários carros. A galera já Figueiredo passou geral. Aí o Nonô vai encostando. O campeonato pega fogo, sim, senhor, incrível. O líder Nonô Figueiredo tá parando. Nonô Figueiredo vai parando. Algum problema? Ele vai retomando a velocidade ou não, Gustavo? O que pode ter acontecido aí com o Nonô, seu Gustavo, agora ele indo pro box? Algum problema mecânico, faltando 5 minutos pro final da corrida. O Nonô foi se arrastando aí pros boxes. Realmente é um tipo de problema que joga um campeonato inteiro para fora, né? Infelizmente o Nonô não merecia esse tipo de sorte, vinha liderando a corrida com autoridade, mas vai perder essa liderança. Thiago Marques assume a primeira posição nesse momento, com o Vicente Origem em segundo, e o Nonô cai para a 9ª posição. Pior é isso. E entra de vez na briga o Thiago Marques, mais do que nunca. O Thiago Marques vem para a 3ª vitória dele consecutiva, venceu as últimas 2 em Goiânia, e agora vem novamente para mais uma vitória e realmente para entrar na briga. O Nonô Figueiredo, a gente teve 12 carros largando e 3 deles, o Odair dos Santos, o César Bonilha e o Henrico Butti, não chegaram, já abandonaram a corrida. Com isso o Nonô cai para a 9ª posição. Se ele tivesse caído para 8º, o Nonô ainda seria o pole position da prova de amanhã. Mas sendo o 9º, ele vai largar em 9º amanhã. Ainda tem isso também. Ainda tem isso aí, a parte do carro sendo retirada por ali. Thiago Marques na liderança, Thiago Marques na primeira colocação, em segundo Vicente Origem. Eles brigam também pelo campeonato, pela Copa Petrobras de Marcas 2017. Amanhã tem a última prova dessa rodada dupla, é a última prova do campeonato. Nonô Figueiredo, líder da competição, espirrou. Nonô Figueiredo, líder da competição, saiu. Daí, portanto, na volta 12, ou seja, faltando pouquinho para a última volta, a gente acompanhando por aqui a liderança do Thiago Marques, em segundo Vicente Origem. Eles lutam pelo título também. Em terceiro, Felipe Toso, que também estava na briga pelo título, talvez saia hoje, mas estava ali na briga. O Pedro Boésio herdando a 4ª colocação. Em quinto, o Carlos Souza tá aí, portanto, olha a briga, Toso, Boésio e Souza, valendo demais, valendo agora aí a 3ª colocação, hein, Gustavo? E olha, nesse momento, com as posições que a gente tem, o Vicente Origem, que tinha 221 pontos, vai somando 30 e vai para 251. Assume a liderança do campeonato. E o Nonô, que tinha 239, soma 11 e vai para 250. 1 ponto apenas de diferença nesse momento entre o Vicente Origem e o Nonô Figueiredo. E o Thiago Marques, que está vencendo a prova, está subindo para 234 pontos, apenas 17 atrás do Vicente Origem. Ou seja, os 3 muito na briga pelo título, e Vicente e Nonô, os 2 realmente cabeça a cabeça. Essa disputa que desde o início do ano vem sendo nos detalhes. Ora o Vicente consegue vencer, reduz a vantagem, depois o Nonô recupera um pouquinho, e os 2 vão chegar na última etapa com apenas 1 pontinho de diferença. Realmente um final de ano que promete demais na Copa Petrobras de Marcas. Só lembrando que o Vicente Origem também passou por isso que aconteceu com o Nonô hoje. O Vicente Origem perdeu uma vitória na etapa do Velopark, quando estava na primeira posição, certamente venceria, e teve que abandonar por um problema mecânico. A diferença é que essa prova vale mais, vale o dobro dos pontos praticamente, então o Nonô realmente acaba sendo mais prejudicado. Agora, são coisas do automobilismo, né? Para você ganhar uma corrida, primeiro você tem que terminar. E o Nonô acabou tendo esse problema mecânico e vai ficando aí pelo caminho. É bem provável que a gente entre apenas na última volta ao cruzar a próxima, né? A próxima volta é bem provável que seja a última apenas. A gente vai acompanhar por ali, dependendo de quando entrou o Thiago Marques. A gente não acompanhou porque está direto com o Felipe Toso, valendo a 3ª colocação. Ele, o Pedro Boésio logo atrás dele, o Carlos Souza também. Em primeiro, o Thiago Marques, em segundo, Vicente Origem. Em terceiro, o Felipe Toso. Em quarto, o Pedro Boésio. Em quinto, o Carlos Souza. Em sexto, o Thiago Klein. Em sétimo, o Márcio Basso. Tá ali o Nonô, ainda saindo do boxe e tal, bem lentamente, né? Ele vai tentar voltar, porque caso alguém tenha um problema, ele ainda consegue ganhar essa posição, mas o carro dele realmente não parece ter condição de batalha, não. Ele vai fazer uma figuração ali, né, Gustavo? Vai fazer uma figuração. O Nonô Figueiredo
Tá aí o Felipe Toso, portanto, na terceira colocação. A briga é boa pela quarta colocação entre o Pedro Boesel e o Carlos Souza. Pedro Boesel, o carro número 36, essa tomada aérea é impressionante, hein? Impressionante, te acompanhando. Os carros vão se enfileirando logo a... Com 251, Nono tem 247, são 4 pontos de diferença. E o Thiago Marques vem em terceiro com 234. Enquanto isso, o Nono realmente... Ali ele já tá no embalo, né? Se bobear, o carro dele vai parar ali no final da reta. Ali é descida, se ele deixar o carro em ponto morto, ele pelo menos chega até o final do S do centro. Então tá beleza, tá aí o Thiago Marques nos últimos movimentos, nas últimas curvas, para mais uma vitória, a sua terceira consecutiva, faz um final de temporada extraordinário, o carro número 1 do Thiago Marques, e ele, evidentemente, um super piloto, tá com pica-pau ali. Pica-pau da sorte. Pica-pau da sorte, entrando na briga também, Nono Figueiredo finalmente encosta, esperando, já sabedor, tá aí, na chicane que foi cornetada, que não é pra menos, já tem um quebra-mola ali na chicane, vem o Thiago Marques, vai pra cima, vai terminar a prova, amanhã imperdível, 3 da tarde nos canais de Esporte Interativo, a briga pelo título, vem Thiago Marques para sua terceira, para mais uma vitória consecutiva, Thiago Marques, Vicente Origem, o novo líder do campeonato, vencem os dois, o Thiago vence a prova, o Vicente retoma a liderança que não foi dele em nenhum momento no campeonato, o Felipe Toso terminando na terceira colocação, na quarta colocação o Pedro Boesel, o Carlos Souza, Thiago Clay, Gustavo Coelho, um final incrível, lá no início, quem diria, para de sonhar, não vai chegar assim na última rodada não. E é uma marca da Copa Petrobras, todo ano a gente chega na etapa final com vários pilotos disputando o título. Mais uma vez, o comentarista vai ter que preparar a calculadora muito bem para não errar as contas, para não ter problema, porque amanhã promete ser de fato uma corrida cheia de alternativas. O Nono tinha a vitória nas mãos, não foi culpa dele, foi um problema mecânico, mas acabou realmente a vitória escorrendo entre as mãos dele, e com isso o campeonato muda completamente de rumo. Thiago Marques, que parecia completamente fora da briga, ganha 3 provas consecutivas e chega muito forte na disputa amanhã. Ainda corre por fora, mas tem chance. 234 pontos que ele tem, ele precisa que o Vicente e o Nono fiquem ali da 6ª posição para trás. Então o Thiago precisa ganhar com os outros dois da 6ª posição para trás. É possível, não é nada impossível de se acontecer. Ele larga em oitavo também, né? O problema é que ele larga em oitavo. E os outros dois, esses sim, tem uma distância muito pequena entre eles. O Vicente amanhã vai largar na 7ª posição, o Nono vai largar apenas em 11º. Então se o Vicente conseguir se manter à frente dos seus dois adversários, ele vai finalmente conquistar esse título, depois de ter batido na trave ano passado, quando ele foi até o final na disputa, e esse ano também, o campeonato inteiro, ele foi o vice-líder, mas agora assume a liderança quando é o melhor momento de assumir, né? E chega amanhã como favorito para conquistar o título nessa prova de domingo. Beleza, Gustavão, a gente já volta com o pódio, vamos de break. Canais de Esporte Interativo, movidos por sonhos.